Um, dois, três, aperta o play. Olá, alunos, tudo bem? Estava aqui observando essas paisagens, a natureza, tudo é tão bonito, tantas cores, tantas formas, tantas linhas que a gente encontra na natureza. E estava aqui pensando, né? Os artistas antigamente, eles usavam muito dos elementos da natureza para fazer a composição das suas obras. Então hoje eu convido vocês para a nossa aula de arte sobre paisagem morta. Vamos lá então? Antes de existir a câmera fotográfica, os artistas faziam o registro de imagens através da pintura de paisagens, retrato das pessoas e dos autorretratos. E para fazer esse retrato, o artista precisava fazer pessoalmente, ali com a pessoa que ele iria retratar. A pessoa precisava estar ali paradinha, ou então de memória. Isso dependia muito de artista para artista, mas uma coisa era certa. Para fazer esses retratos, o artista precisava treinar. Então eles usavam pintar objetos, flores, taças, talheres e se observavam no espelho para treinar texturas e tom de peles. Foi assim que começou a surgir os autorretratos. Então, agora que vocês viram um pouquinho e conhecem um pouquinho do que é a natureza morta, nós vamos colocar em prática agora com atividade. Então, aqui eu tenho vários materiais. Precisa ter todos? Não. Vocês podem escolher um deles e aplicar a técnica. Então, eu tenho aqui papel colorido, tenho encartes de supermercado, de farmácias, lojas. Vocês podem pegar qualquer encarte que você tiver, revistas velhas, livros velhos, lápis de cor, giz de cera, canetinha se tiver, cola. A cola vocês vão precisar ter, a cola é um item que tem que ter, e tesoura, e o caderno de desenho, que é essencial. Então agora eu vou apresentar para vocês uma das técnicas que eu usei. O que a professora fez aqui? A professora pegou o giz de cera. Poderia ser tinta? Poderia também. Se eu tenho tinta na casa, posso usar a tinta. E o que eu fiz? Eu fiz vários contornos aqui do jeito que eu quis. Qualquer forma, qualquer jeito para vocês preencherem. O interessante é preencher a folha inteira do caderno de desenho. Daí a professora pegou uma folha. Eu não tinha a folha preta, não tinha na minha casa. O que eu fiz? Eu peguei uma folha do caderno de desenho branca e pintei ela de preto. Desenhei primeiramente um formato de um vaso aqui, ó. Eu tentei fazer um formato de um vaso de flor. Fiz o desenho de uma flor e fiz o desenho da pétala de uma flor. Pode ser de qualquer jeito, do jeito que vocês souberem fazer, não importa. Eu pintei porque eu não tinha papel preto. Se eu tenho papel preto, eu posso desenhar no papel preto. Mas então, professora, como que eu vou desenhar na folha preta? Então, sabe aquele giz branco que vocês nunca usam para nada? Ele que a gente nunca sabe como usar? Então, ele serve para isso. Então, eu posso fazer o desenho aqui, ó, o contorno do meu desenho. Não sei se vocês vão enxergar muito bem. Ó, desenho de qualquer maneira, qualquer jeito que vocês souberem. Não importa, na arte não tem o certo e o errado. O que interessa é a criatividade de vocês. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão pegar a tesoura. Lembrando, crianças, que a professora é adulta. Então a tesoura da professora tem uma pontinha. De vocês não pode ter, para vocês não se machucarem. E vocês vão cortar em volta do desenho que vocês fizerem ali. Ah, professora, mas o vaso tem que ser igual ao seu? Não, o vaso de flor que vocês vão fazer ali vai da criatividade de vocês, o formato que vocês quiserem do vaso. Não tem uma forma correta. Então, terminou de cortar, o que vocês vão fazer?
vocês vão montar aqui. Então, ó, o que a professora vai colocar aqui primeiramente? O meu vaso de flor. O meu vaso de flor. Vamos abrir a cola. Cuidem para não colocar muita cola, senão o desenho vai escorrer. Vamos colocar o vaso lá, onde vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. A professora vai fazer assim. Então, como eu estou fazendo um vaso de flor, representando a minha natureza morta, ele tem que ter os cabinhos da flor. Então, eu vou colocar primeiramente o cabinho da flor. E pronto, criei uma paisagem morta. Morta, como diz o nome, é a forma de dizer, né? É uma paisagem que ela está aqui paradinha. Que eu observei, eu poderia ter feito essa observação lá no jardim da minha casa e depois desenhado ela no papel. Então, essa é uma das maneiras, onde o fundo ficou colorido da maneira que eu quis, da forma que eu quis fazer, e a parte de cima preta. Então, vamos agora para uma segunda possibilidade. Então, aqui também eu usei o giz de cera para fazer um fundo, só que eu usei uma forma mais fraquinha. Eu fiz aqui como se fosse uma mesa, onde o meu vaso de flor ficará em cima, e atrás eu usei cores ali, qualquer cor. Deitei o giz de cera e fiz assim, só para fazer um efeito de fundo, para não ficar muito branco no fundo do meu caderno. Agora, o que eu fiz? Eu usei os meus encartes que eu peguei no mercado, desenhei na forma que eu quis do vaso. Olha, fiz duas formas diferentes, uma em zigue-zague e outra assim no vaso tradicional. Forma que vocês quiserem fazer. Vou fazer da mesma forma que eu utilizei lá na outra técnica. Vou colar aqui como eu colei lá. Vou colar aqui. Como ficou? Por que eu não destaquei com cores fortes no fundo? Porque senão a parte de cima não ficaria em destaque. Como o nosso folheto já tem cor, já tem várias cores, o foco é vocês destacarem a parte de cima, não a parte de baixo. Igual, diferente dessa, que eu destaquei o meu fundo. O fundo aqui. Diferente dessa daqui. Então, vocês têm duas possibilidades de fazer. Então, eu quero ver vocês fazendo. Pessoal, as crianças da educação infantil, cuidem com a tesoura, façam um desenho em cima, depois vocês recortam. Depois vocês montam e fazem a colagem. O primeiro ano e o segundo ano e o terceiro, vocês escolhem uma das técnicas e podem fazer também. Então, essa é a nossa atividade sobre paisagem morta de hoje. 1, 2, 3. Aperta o play!